Tô gravando. Olha, nem lembro onde a gente parou na última aula. Quem lembra? Não? Você estava falando daquelas tabelas lá de orçamento, né, professor? Não estava? No final, né? E isso, a gente estava falando da figura. O orçamento é o resultado do planejamento da perícia, né? O planejamento da perícia é quando a gente chega num momento até delicado, onde a gente vai, vamos falar, desenhar na nossa cabeça, né? Vai estipular como será feito o processo de perícia, e com esse como será feito, a gente consegue quantificar, né? Primeiro, em horas, quantas horas a gente estipula que vai gastar para esse processo de perícia, e quantificando em horas, a gente coloca preço. Então, reflexo do planejamento da perícia, ele acaba sendo a proposta de honorário da perícia, seja para o perito contador, né, para o perito nomeado, quanto para o assistente técnico, se passa esses dois casos. Eu só esqueci o tempo que a gente tem para fazer isso. Quantos dias são mesmo? 5 dias, Júlio? Certeza? É tão pouco assim? Isso mesmo. 5 dias. É uma pena, hoje eu não trouxe meu certificado aqui. E ontem eu recebi uma habilitação para poder fazer planejamento, e lá está bem descrito os 5 dias para a gente resolver. Só um adendo, é 5 dias úteis. Então, não sei se ajuda muita coisa também, né? Mas é 5 dias úteis. E nesse meio tempo, quando o juiz faz o deferimento da perícia, as partes podem tomar algumas atitudes, não podem? Lembram disso? Então, o juiz defere a perícia, seja por uma iniciativa dele, ou seja, por, por, uma, por ser provocado por alguma parte. Então, alguma parte solicita a perícia e o juiz faz o deferimento. Feito esse deferimento, a nomeação, as partes têm um prazo para fazer alguma coisa. 3 coisas, na verdade, né? Que são bem úteis, bem importantes. Mas eu não lembro qual que é. Alguém lembra? Para me ajudar? O prazo eu lembrei, são 15 dias. 15 dias. Primeira possibilidade, fazer a petição indicando ou solicitando o impedimento ou suspeição do perito nomeado, né? Então, a gente acha algum problema nesse nome, 15 dias para a gente solicitar esse impedimento ou suspeição. Aí ele pode fazer indicação de alguém. Quem é esse alguém?
é justamente aquele perito que não vai atuar como nomeado. Vai ser o assistente técnico. Então, além da, da solicitação de impedimento ou suspeição, as partes podem apresentar um assistente técnico, se assim o desejarem, né? E até atrelado a essa figura do assistente técnico, a apresentação dos seus quesitos, das suas perguntas para o processo. Então, nesse momento, a gente tem também um outro profissional da contabilidade que pode surgir nesse escopo pericial, que é o que a gente vai tratar hoje, do assistente técnico e suas funções. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, está aparecendo aí para vocês, né? Então, função e atribuições do assistente técnico. Lembrando, o assistente técnico também é profissional da contabilidade. Então, as atividades do assistente técnico devem ser obrigatoriamente desempenhadas por, cadê meu marca-texto? Profissional com formação superior em ciências contábeis e com registro no Conselho Regional de Contabilidade do seu estado, sendo, então, a mesma formação do perito nomeado. Então, qual que é a principal característica de ambos os profissionais? Eles têm a mesma, por mais que o nome seja diferente, né? Perito nomeado parece algo mais glamouroso. Assistente técnico nada mais é do que outro perito, com a mesma formação, com as mesmas características técnicas, e eu, às vezes, até um pouquinho mais conhecedor, dependendo da situação. Então, a função de assistente técnico não é demérito, ou dependendo da parte que ele esteja defendendo, às vezes até mais rentável financeiramente. E a sua contratação, então, que eu falei, vai estar descrita lá no artigo 465 do Código de Processo Civil. Então, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Bacana, que é quando ele faz o deferimento da perícia e faz a nomeação. Aí vem a função das partes que eu estava comentando com vocês. Incumbe as partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho por nomeação do perito, arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, se enquadrar eu esqueci quais tipos de impedimento que tem. Eu lembro que suspeição é uma relação só, né? Mas impedimentos acho que não é uma só. Quem lembra? Dois casos, né? Impedimentos legais. Daí tem uma relação bem grande. Tem uma relação com a pessoa do perito, né? E impedimento técnico. Geralmente, impedimento técnico é usado pelo próprio perito, quando ele tem algum problema para fazer o trabalho, né? Seja por pessoal, seja por conhecimento. Mas nesse caso aqui é mais comum a gente encontrar, mais comum quando encontra,
um impedimento legal. Porque não é praxe a gente encontrar impedimento ou suspeição. Só se for alguém já muito conhecido no meio e já tenha tido muito problema. Então, além de solicitar esse impedimento ou suspeição, o poder de indicar, então, um assistente técnico e apresentar quesitos. Apesar de não estarem intimamente relacionados, ou seja, eu posso apresentar quesitos sem ter um assistente técnico, é muito comum a participação do assistente técnico na elaboração de quesito. Por quê, professor? Não entendi. Então quer dizer que eu sou a parte, estou trabalhando com meu advogado, eu posso apresentar quesito mesmo não contratando o assistente técnico? Posso. Porém, quando eu faço opção pela contratação do assistente técnico, ele vai ter uma participação muito significativa na preparação dos quesitos. Por que será? Por que, gente? Me ajudem. Vocês ainda estão aí ou já estão assistindo a novela? Pelo simples fato do conhecimento. Se os quesitos são relacionados à matéria em discussão na perícia, está sem microfone, Júlio? Então, se faz parte da matéria da discussão da perícia, nada melhor do que alguém que tenha conhecimento sobre o assunto para elaborar essa função dos quesitos, né? Então, é muito comum a gente ter a contratação do assistente técnico já para fazer a apresentação dos quesitos. Mas não é uma obrigatoriedade, né? A gente pode ter quesitos sendo apresentados sem assistente técnico. Tem uma chance muito grande desses quesitos não terem uma qualidade mais significativa. Então, no caput desse artigo é tratado o prazo de entrega do laudo. Prazo de entrega do laudo. E esse prazo não consta explicitamente no Código Civil. Professor, isso quer dizer que toda nomeação já vai vir com prazo de entrega de laudo? Já. Antes mesmo do perito olhar o processo, verificar o montante de trabalho, ele já vai vir com prazo fixado. E olha, é um pouquinho complexo que os juízes não têm tanto domínio da área pericial e acabam, às vezes, errando no prazo. Os juízes mais experientes acabam gerando prazo mais condizentes, né? Até pela experiência de vida, experiência de profissão, mas os mais novos é um caso sério. Geralmente eles dão 30 dias, bem meio padrão isso. E justamente porque não existe um padrão definido no Código do Processo Civil. Ele só fala que tem que indicar o prazo. Haja vista que os processos se diferenciam com maior ou menor grau de complexidade. Então, quem tem que fazer essa análise, teoricamente, é o juiz. Quanto tempo seria plausível para a entrega do laudo? Mas vai depender do seu entendimento e da sua sensibilidade para a dificuldade que o perito possa encontrar.
Aí por isso que eu falo, os mais antigos eles vão fazer um prazo mais condizente. Os mais novos não. Então, o parágrafo 1º trata no que as partes têm a opção de indicar e contratar o dito do assistente técnico. Só que essa contratação é totalmente opcional. Então quer dizer que a parte pode continuar no processo sem assistente técnico? Pode, e é comum. Então, em alguns processos, quem vai fazer esse papel de assistente técnico é o advogado. Mas ele não vai ser considerado um assistente técnico. Ele vai poder desempenhar algumas atividades como elaboração de quesito, elaboração ou pedido de esclarecimento. Não mais do que isso. Professor, então o advogado não pode contestar o laudo? Não com a mesma, não do mesmo modo que o perito assistente. Ele pode vir no processo de tentar desqualificar o laudo, mas a sua argumentação não vai ser tão sólida ou não vai ser tão respeitada quanto a figura de um assistente técnico. Então, e outra coisa, a apresentação de quesito também é algo opcional. Professor, mas chega a ter perícia sem quesito nenhum? Tem. Às vezes, existe uma dúvida só na formulação de um valor. Uma parte calculou de um jeito, uma outra parte calculou de uma segunda maneira, e o juiz só solicita o valor correto, segundo o entendimento do perito. Aí até o laudo fica um pouquinho diferente, já que a gente não vai ter resposta a quesitos, a gente só faz o detalhamento do processo de cálculo. Então, qual que é a verdadeira função desse assistente técnico? A primeira é defender a parte que contratou ele, né, por meio da elaboração de quesitos. Ele vai pensar em perguntas que favoreçam o entendimento da discussão para o seu contratante, porém respeitando o rigor técnico. Como assim, professor? Quando lá o quesito é elaborado pelo assistente técnico, ele tem a capacidade de formular um quesito direcionando as respostas para um favorecimento do seu cliente, sem que ofereça perguntas descabidas, perguntas tendenciosas, ou mesmo perguntas consideradas impertinentes, né? Lembram da figura dos quesitos impertinentes? Obrigado pela participação da plateia. Lembram disso? Eu não lembro, professor. Não? Não. Aquelas perguntas que vão fugir do objeto da perícia, vão pedir opinião do perito. Todas essas são perguntas impertinentes. Não vão trazer um resultado objetivo para o resultado da perícia, né, para o laudo. Entendi. Cabe ao juiz identificar esses quesitos e indeferir eles, né, ou considerar eles como impertinentes. Porém, o perito sempre vai responder, mesmo que a pergunta seja indeferida. Só que ele vai falar que
não pode responder aquela pergunta. Então, quando esses quesitos vêm de outro profissional da contabilidade, muito raramente isso vai acontecer. Já pela expertise, né? A pessoa já tem a vivência respondendo pergunta dos outros. Na hora que chega a sua vez de elaborar a pergunta para outros, ele faz de maneira muito mais assertiva. Então, e também, aí é uma função da profissão, não é da relação pericial, tá? Que é de se colocar à disposição do perito nomeado para auxiliá-lo na busca de documentos. Professor, mas ele vai se oferecer para ajudar? Qual o sentido disso, professor? Dois lados que a gente pode ter. O lado da ética profissional, uma vez que no Código de Ética preza pelo auxílio profissional entre os profissionais, né? Estranho, profissional, os profissionais, fica muito profissional para um lugar só, mas tem também uma segunda função. O assistente não vai precisar de material para fazer o seu laudo? O que vocês acham? Daí, se ele vai buscar material pro laudo dele, ele já colabora com o perito. É um trabalho em conjunto. Então, ele se coloca à disposição para fazer o trabalho junto com o perito. Ah, professor, mas o objeto dele é desqualificar o perito. Não, não é bem esse. Pelo Código de Ética, é apontar a resposta dos quesitos, só que da maneira que favoreça o seu cliente. Mas nada que fuja da verdade técnica. Isso ali para frente vocês vão ver que pode até resultar em algo diferente no laudo. Então, além dessa busca de documentos que vai favorecer o seu próprio trabalho, né, não é só a cortesia profissional, não é só a colaboração profissional, também cabe a ele ainda elaborar o parecer pericial contábil. Então, perito elabora o laudo, assistente técnico apresenta parecer pericial. Professor, mas muda muito? Um elemento da função do laudo, só isso. Então, conforme preceitou o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 477, então, que a gente vai ver aqui na frente. Ó. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Essa parte aqui não é nossa, tá? Isso é um indicativo para o juiz. O que ele está dizendo aqui? Se existe já a data marcada para audiência, o prazo que o juiz vai poder fixar tem que terminar antes desses 20 dias. Senão, ele pode sofrer embargos de execução. Ele pode ser contestado em instância superior por não seguir o processo civil. E lá no parágrafo 1º, daí, as partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo, então, o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar o seu respectivo parecer.
Então, perito apresenta o seu laudo. 15 dias depois, o assistente técnico pode apresentar o seu parecer contestando qualquer ponto respondido pelo perito. Em 15 dias, professor? Sim, 15 dias. Nossa, mas como é que ele vai fazer todo esse processo de perícia em 15 dias? Isso vem aqui. Quando se fala em busca de documentos, auxílio no trabalho, é já nesse processo de estar elaborando o seu parecer, já estar realizando o seu trabalho, juntamente com o perito. E, se surgir algum ponto de discordância, ele vai poder responder dentro desses 15 dias, contrapondo o laudo indicado pelo perito. Daí 15 dias fica bem tranquilo para fazer isso. Dúvidas sobre as funções do assistente técnico? Até aqui, como está, mais ou menos. Quem ganha mais? Surgiu essa dúvida agora aqui. Quem será que ganha mais? Ninguém arrisca? Conta pra gente, professor. Hã? Conta pra gente. Na teoria, os dois deveriam ter o mesmo valor, já que seguem ou deveriam, né, seguir uma tabela de honorário, e na hora de fazer o planejamento da perícia, vão chegar em horários, em tempos de trabalho muito parecido. Porém, o perito ele tem uma facilidade na sua vida, uma facilidade em termos de fluxo de caixa constante, que é o quê? Muitas vezes ele não vai receber por perícia. Ele fecha pacote de assistência técnica com os escritórios. O perito ele demanda muito, o perito nomeado, né, ele demanda muito da figura do resultado do seu trabalho e do levantamento do honorário. O assistente técnico que possui essas parcerias, até a gente tem grandes escritórios por aí, né? Escritórios de advocacia de porte assim absurdo até. E a demanda deles é muito grande, que eles já fecham valores mensais. Então aí a função do assistente técnico ele tem uma permissividade maior na negociação. Aí vai muito do interesse de cada um, né? Acho que o fluxo de caixa constante, a segurança de ter o fluxo mensal de trabalho é bem bacana. E quais são as atribuições desse assistente técnico, então? Então, assistente técnico estão elencados da seguinte maneira. Primeiro trabalho que a gente encontra na função de assistente, auxiliar a parte, então, na elaboração dos quesitos, tendo em vista que já é resultado dos primeiros 15 dias de trabalho, né? Segundo, auxiliar o perito na busca de elementos para a elaboração do laudo pericial contábil. Professor, mas a parte vai contratar ele para ficar ajudando o perito? Não, lembrem que ele vai estar já desenvolvendo o seu trabalho de assistência técnica. Por isso, o trabalho em conjunto. Até para favorecer o acesso aos documentos. E o terceiro é elaborar o parecer pericial contábil de acordo com a parte que o
contratou. Ah, professor, então eu não tive discordância nenhuma do perito. Eu não posso assinar com ele? A lei permite isso, tá? A gente vai falar nisso ainda. Que é o laudo assinado em conjunto. Só pode fazer isso se quem contratou permitir. Senão ele tem que apresentar o seu lado. Mesmo que não apresente contraponto, mas para assinar em conjunto precisa da autorização. Então, no caso do primeiro item, o que trata, então, dessa elaboração de quesitos, o assistente técnico deverá apresentar no item, para o item 17 da NBCTP 01, de acordo com o descrito. Então, o perito contador assistente que assessorar o contratante na elaboração das estratégias a serem adotadas na proposição de solução por comum acordo ou demanda, cumprirá no que couber, destaca-se esse elemento, os requisitos dessa norma. O que isso quer dizer? A norma ela é pensada pelo perito contador, para que ele haja da maneira mais ética possível. O que o assistente vai ter que fazer, então, nesse momento? Também atuar da maneira mais ética possível. Ressalvando aqui o que não se aplicar à estrita legalidade de atuação do perito nomeado. Então, o assistente técnico tem a opção de comum acordo com a parte que o contratou, assinar o laudo pericial contábil. Não é uma obrigatoriedade, mas ele pode, em conjunto com o perito. Se feito isso, então, por isso que fala lá no que couber, ele vai obedecer a NBCTP 01, lá nos itens 30 e 81. O perito contador assistente, ao apor a assinatura em conjunto com o perito contador em laudo pericial contábil, não pode emitir parecer pericial contábil contrário ao laudo. Por que isso? Então, estou lá desenvolvendo um trabalho e o perito nomeado, e o perito assistente, ele chegou nas mesmas conclusões que a minha, verificou que todos os meus cálculos estavam certos, segundo o seu entendimento também, e a parte permitiu que ele assinasse o laudo juntamente comigo. O que esse item 30 da NBCTP está falando? Se ele assinar comigo, ele não pode, em hipótese alguma, apresentar um parecer contestando. Por quê? Qual a lógica? Não ficaria um pouco estranho um profissional falar, não, eu concordo com você, eu vou assinar junto. Assina e depois contesta algo que ele mesmo assinou? Não fica sem sentido?
Não fica duvidoso o seu trabalho? Já prevendo isso, a norma veda. Ele vai estar exatamente, Júlio, se contradizendo. E a norma veda, então, essa possibilidade dele entrar em contradição. E quando se trata de laudo pericial contábil, assinado em conjunto pelo perito contador e pelo perito contador assistente, a responsabilidade é solidária sobre o referido documento. O que isso quer dizer? Então, estou fazendo o trabalho lá com o perito nomeado e assinei junto com ele, foi identificado um erro grave dentro desse processo, uma falha metodológica grave. Além do perito responder sobre isso, o assistente vai responder junto. E isso acaba, muitas vezes, inibindo a assinatura em conjunto. Mas o ideal é que o trabalho seja, então, como vai ser assinado pelas duas pessoas, seja revisado por ambas as pessoas. Teoricamente, se um erra, o outro deveria verificar esse erro, apontar esse erro e ser corrigido antes da entrega do laudo. A ideia do Conselho Federal de Contabilidade é fomentar que esses trabalhos apareçam mais em conjunto. Só que a insegurança entre os profissionais ainda é um pouco elevada. Então, acaba dificultando, né? Já que o risco acaba sendo solidário. E caso o laudo pericial contábil tenha sido elaborado por profissional de outra área sem formação em ciências contábeis, o assistente técnico não poderá assinar em conjunto com o perito nomeado, por causa do item 29 da NBCTP 01. O perito contador assistente não pode firmar o laudo pericial quando o documento tiver sido elaborado por leigo. Na verdade, aí já está o problema na nomeação de um leigo e na aceitação do encargo, né? Ou profissional de outra área, devendo, nesse caso, apresentar um parecer pericial contábil sobre a matéria investigada. Então, vamos supor que a pessoa domine, mas ela é um profissional das ciências econômicas. Posso assinar junto com ele? É um profissional habilitado, ele tem conhecimento para responder. E respondeu certo, ele está respondendo certo. Posso assinar com ele? Sim, não, talvez. Acho que não, né? Não pode. Justamente por ser outra formação profissional, outra área de habilitação. Então, nós só podemos optar pela assinatura em conjunto quando o outro profissional for um contador devidamente habilitado para perícia. Não entendi por quê, professor. O cara está fazendo certo. Figura da responsabilidade solidária. Lembrando, a responsabilidade não é só na esfera civil e na esfera penal. A gente responde perante também um comitê de ética, né? Lembrando que o código de ética ele é extensivo, ele serve para todos os profissionais de perícia. E se esse profissional for denunciado por algum problema, ele vai para o conselho
da profissão dele, não para da contabilidade. Isso inviabilizaria qualquer processo ético contra o contador. Por isso a NBCTP vem vedando isso. E agora vai começar a falar da execução pericial. Mas antes, dúvidas sobre o assistente técnico? O trabalho dele é muito diferente do perito? Eu adoro a participação de vocês, quando vocês estão assim, motivados. É muito diferente? Ou é até muito parecido? Até na hora de precificar é parecido. Então, todo o processo do assistente técnico ele é muito parecido com o do perito nomeado. Porém, cada um vai visualizar o objetivo diferente, vamos falar assim, dentro das suas respostas. Então, a ideia do perito é tentar ser o mais imparcial possível. E o assistente técnico é tentar favorecer o seu contratante dentro dos preceitos legais. Fora isso, o modo de operação, o modo de desenvolvimento de trabalho é praticamente idêntico. Salvo movimentação jurídica, né, movimentação lá no Projude, a atuação ela é muito parecida, muito, muito. A ponto de poder ser executado em conjunto. E agora, entrando na área da execução. Planejamos, próximo passo é executar. Então, existem dois tipos de justiça. Qual o profissional de contabilidade auxilia no desempenho da atividade de perito contador, e são as principais, as duas principais, né? Na verdade só tem as duas, a justiça civil e a justiça trabalhista. Professor, mas e a criminal? A criminal ela acaba sendo uma derivação da civil. São, apesar de serem varas diferentes, são tribunais cíveis. Então, na cidade de Curitiba, em via de regra, a Justiça Civil obriga os depósitos de honorários a priori. O que é isso? Não entendi. Isso, na verdade, é até melhor do que... Esse ponto da Justiça Civil eu acho melhor do que a Justiça Trabalhista. Nenhuma perícia se inicia, ou seja, o juiz só vai deferir o início do processo pericial após o recolhimento das verbas honorárias. Então, o perito estipulou lá na sua aceitação R$10.000 de honorário. Ele só vai começar a trabalhar depois que ocorre o depósito dos 10.000. A maioria dos estados é assim. Na verdade, eu não conheço nenhum que não seja assim, tá? E esse processo é diferente da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho vai ser solicitado só quando tem a entrega do laudo. É um pouco estranho isso. Só depois que o trabalho está executado que ocorre o pagamento. Por que isso? Tem explicação? Eu não sei. Sinceramente, eu não consigo compreender
porquê disso. Como eu estou acostumado com a justiça civil, eu acho a lógica da civil muito mais plausível, de só ter o início de um trabalho após a garantia de pagamento. Isso evita até transtorno depois para recebimento por parte do perito, né? Mas a forma de operação de cada tribunal é definido pelos seus desembargadores, né? Então, essa diferenciação entre o tratamento de honorários periciais deve-se ao dispositivo do artigo 95, parágrafo 1º do CPC, que dão aos juízes essa opção. Vejam que dão ao juiz essa opção, não que se ele indique que a justiça civil seja assim, ou a criminal seja, criminal não, a trabalhista seja de outro modo. Vamos ver lá o que fala o artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, aí é uma relação entre privados, né? E sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerido por ambos as partes. Tá, vamos entender esse primeiro ponto do artigo 95. Relação entre assistente técnico e parte fica entre eles, a justiça não se envolve. Se o assistente técnico quiser receber tudo antes, pode. Se quiser receber tudo depois, é uma negociação deles. Já na relação perito nomeado e o pagamento, ele ocorre quando? No início da perícia, é o comum, e vai ser solicitado o pagamento por quem, vamos supor, pediu, eu quero a perícia, então você vai pagar. Não, é uma perícia de ofício, é o juiz que determinou, você vai pagar. Você, as duas partes. Professor, mas isso daí não vai prejudicar aquele que ganhar a parte, ou aquele que tem o direito perante a justiça, depois entra no processo de cobrança, como honorários, junto com os honorários de sucumbência. Mas, nesse primeiro momento, ambos vão ter que fazer o desembolso. Aí o parágrafo 1º, o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários deposite em juízo o valor correspondente. Depósito antes do processo pericial. E a palavra está aqui. Poderá. Nem sempre vai ser solicitado. E agora? Geralmente, de quem ocorre isso? Geralmente, isso está envolvido com entidades públicas. É comum a gente ver o juiz deferindo o início da perícia antes dos depósitos. Fora isso, é mais incomum. E a quantia recolhida em depósito bancário, a ordem do juízo, vai ser corrigido monetariamente e paga de acordo com o artigo 465, parágrafo 4º. Então, eu lá estipulei meus 10 mil reais, vai para uma conta judicial e lá ele vai sendo atualizado monetariamente, ou seja, vai sendo corrigido pela inflação. Quando o perito solicitar o saque, ele já vai vir com o valor devidamente atualizado. Então, assim, na Justiça Civil, após ocorrer o depósito do honorário em conta do juízo, que uma entidade de direito público nomeia o perito. Novamente, o perito será nomeado, será chamado para dar início aos seus trabalhos e que vai culminar no processo de elaboração do laudo pericial contábil.
Então, como que funciona? Perito entrega. Ah, questionaram, não questionaram. Chegou um momento que, ou por comum acordo das partes, as partes aceitam o honorário, ou o juiz faz a homologação da verba honorária, ele solicita que as partes façam o depósito. As partes, ou a parte que seja responsável pelo pagamento, fez o depósito judicial, o juiz defere, ele fala, olha, devido ao recebimento das verbas honorárias, intime-se o perito para a entrega do laudo. E assim começa a contagem do prazo para a entrega do laudo pericial. Professor, e se parcelarem um honorário? Pode isso? Não pode? Como é que funciona? Fiquei curioso. Será que pode parcelar o honorário? Pode. Desde que seja de acordo entre as partes e o perito. O perito tem que aceitar e as partes também têm que aceitar ou solicitar. E o processo pericial normalmente se inicia após o pagamento das parcelas. Então, nessa etapa, após fazer a carga nos autos, o perito inicia o processo de elaboração do laudo, partindo dos papéis de trabalho que ele já inseriu dentro do seu material de trabalho, lá das suas pastas, e verifica novamente se todos os documentos estão em seu poder, tudo que ele precisa está disponível para ele executar o seu trabalho, ou se estão contidos no processo, ou se vai ser necessário diligência, ou se já foi obtido por diligência. Se houver a necessidade de novos documentos, o perito vai fazer as diligências necessárias, então, para a obtenção desse material. E caso tenha assistente técnico, né, lembrando, não é uma obrigatoriedade, vai também convidar o perito assistente para participar dessa coleta. Então, caso tenha sido contratado, a gente vai cordialmente convidar ele para participar do trabalho. Aí entra a relação de cordialidade entre profissionais, né? O perito assistente se oferece para ajudar, o perito nomeado convida o assistente do meio judicial, tá? Para participar dessas diligências. E, do contrário, ele vai oficiar, então, ele vai notificar da diligência o representante das partes, para que eles tenham ciência do material que está sendo coletado. Então, nessa nova leitura dos autos, o perito verifica, então, se todos os documentos vão estar inseridos e transfere essas informações nos seus papéis de trabalho. Eu já esqueci o que é papel de trabalho. O que é papel de trabalho? Vocês estão aí ainda? Eu estou, professor. Eu também. 3, 4 estão dando sinal de vida. Eu também. Vocês ficam num silêncio agonizante para mim. Vocês não sabem quanto é horrível isso. O que é o papel de trabalho, então? Lembra daquele material que o perito vai selecionar, documentar, separar toda a informação necessária para responder a sua
a sua perícia, né? Os seus quesitos. Então, vale destacar que o papel de trabalho é a forma de organização da vida do perito. Ele é o que é fiscalizado pelo CRC, tá? Mas existe padrão? Existe padrão? Não, isso mesmo, não existe padrão. Ele só é uma forma de organização para que quem pegue esse material consiga refazer o trabalho, mas vai ser de acordo, então, igual o Júlio escreveu ali, da forma que vai melhor organizar o meu trabalho de perito. Então, eu tenho que criar o papel de trabalho da forma a me organizar. Então, não existe normativa, não existe lei, não existe modelo para isso. Até porque cada processo é de uma maneira, cada processo fazem perguntas diferentes, trazem formas diferentes. Professor, mas eu canso de ver perícia em contrato de financiamento. Aí você começa a ter padronizações pelo tipo de perícia que você tem. Mas se você for olhar o material de outro perito que faça o mesmo trabalho, vai ser organizado de maneira diferente. Mas o papel de trabalho ele tem essa importância de organizar o material para chegar nas respostas, né? Para chegar na conclusão do laudo. Então, ele inicia a elaboração do laudo pericial contábil, bem como dos anexos necessários para dar suporte à conclusão, que será o item mais importante do documento, que vai dar o auxílio para o juiz na sua tomada de decisão. Então, o auxílio aqui do juiz é o laudo, né? E a NBCTP 01 trata o laudo nos itens 58 e 59, especificamente da maneira como deve ser feito. Então, lá no item 58, o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são documentos escritos. Opa, começa por aí. Então, é um documento formal escrito para o juiz, nos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas dos elementos de prova necessário para a conclusão do laudo. Então, o que esse documento escrito ele tem que ter? Que ele tem que ter, acho que eu usei a palavra errada, que ele tem que ter leva a estrutura, mas o que ele quer dizer com essa necessidade do laudo apresentar de maneira abrangente o conteúdo da perícia e de maneira mais minuciosa o objeto que está sendo relevante para a perícia e como a gente chegou nesses resultados. Então, é para você dar para qualquer elemento, qualquer pessoa que pegue esse laudo, ter uma noção do que foi esse processo pericial. A gente vai ver muito ali na parte de síntese do processo. Eu, como perito, acho um saco escrever síntese de processo. E a parte daí da condução técnica, da condução científica, de maneira mais detalhada, onde a gente vai apontar como foi feito, quais as técnicas foram utilizadas e quais as respostas que a gente chegou. Esse vai ser detalhado. A parte sobre
como surgiu a perícia, o que está sendo ali discutido, ele é de maneira mais abrangente, resumida. Por isso até tem um elemento no laudo pericial chamado síntese da perícia. O que a palavra síntese quer dizer? O que vem na cabeça de vocês, síntese? Nada? Se eu chegasse e falasse para vocês, façam uma síntese da aula de ontem. Como se fosse um resumo? Isso. Principais tópicos? Principais tópicos, um resumo. É você relatar o que aconteceu. Vou pegar a aula de ontem como exemplo. Na aula de ontem, de uma maneira simplificada. Então, o laudo ele vai ter esses dois pontos. Ele vai trazer essa discussão de maneira sintética ali do que está acontecendo e depois a gente entra no objeto da perícia e detalha. E item 59, obriga a norma que os peritos, no encerramento do laudo pericial contábil ou do parecer pericial contábil, consignem de forma clara e precisa as suas conclusões. Daqui é bem direcionado ao último elemento do laudo. No meu caso, é o penúltimo. É onde a gente chega e aponta, olha, a resposta para tal item é isso, ou para o objeto da perícia é isso, aconteceu isso, e está sendo devido a esse valor. A gente faz os apontamentos para a conclusão. Aponto que, se o juiz quiser ter uma noção muito rápida de onde a gente chegou, ele, lendo a conclusão, ele tenha essa visão, sem olhar o detalhamento da perícia, né? Até porque a maioria não olha. Mentira, eles olham. O juiz adora ler. Então, para a semana que vem, a gente vai começar a falar de cada elemento que a gente vai trabalhar. Professor, mas a gente não vai fazer a perícia em si? A gente vai de uma maneira sintética. Por quê? Cada processo é um processo diferente. Cada cálculo é um cálculo diferente. O que é único e padronizado, inclusive pela NBCTP, é esse cara aqui, ó. É o laudo. É o laudo e o parecer. Eles têm itens obrigatórios a serem apresentados. Já a perícia em si, né, o trabalho da perícia em si, ele vai vir de outras áreas de conhecimento e que podem surgir dos mais diversos modos possíveis. Mas a formatação do resultado final ela é padrão. Isso tem que seguir os elementos da NBCTP 01. E a gente vai começar, então, daí falando dessa construção da síntese do objeto da perícia. Dúvidas? Perguntas? Questões? Nada? Tudo? Assisti a aula inteira, não entendi bolhufas? Muita teoria, Bem hein, isso. professor? É Eu acho muita que a coisa? terceira opção tá ganhando. Aqui o detalhe é... Hoje foi trazer essa função no perito, do assistente, né? Mas a forma de atuar ela é muito parecida. Só que o detalhe é parecida
de maneira muito abrangente, porque cada perícia é única. Sim. Esse é o complicado de lecionar a perícia, porque são tantos os modelos possíveis e existentes de trabalho pericial que não tem como ensinar na aula. A gente passa a estrutura essencial da profissão. Só que, claro, essa estrutura oficial ou elementar da profissão pericial é o elemento principal, né, que a gente anexa no laudo. Que a gente usa formas de cálculo completamente diferentes, usa cálculos completamente diferentes. Às vezes a gente vai trabalhar com revisão de financiamento, aí a gente tem que fazer cálculo de tabela price, monta a tabela bonitinha, revisa o documento que foi assinado, vê se o cálculo que foi apresentado pelo banco condiz com o que você encontrou baseado no contrato assinado, e claro, na lei vigente. Ah, não, daí a gente muda para a área tributária. Já é outro papel de trabalho completamente diferente, onde a gente faz revisão de cálculo de imposto. Ah, daí a gente vai para trabalhista, outros papéis de trabalho completamente diferentes. Mas chegam em um elemento muito parecido, né? Um elemento padronizado, que é o laudo. Por que será que a norma contábil se preocupa com o laudo? Por que será? Interessante isso, né? A preocupação, se vocês verem, tem vários elementos na norma contábil só para laudo. O que a gente apresenta para o juiz como resultado do trabalho? O laudo. Por isso que ele necessita de uma padronização, até para os juízes se habituarem, né, a fazer essa leitura de laudo. Mas eu tenho um exercício, não vou passar agora ainda, porque a gente precisa fazer o laudo, estudar essa estrutura de laudo para vocês exercitarem a perícia, que é de perícia tributária. Mas é mais para frente ainda. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Questões? Nárida, Tawane, vocês estavam falando, agora fecharam o microfone e voltaram a assistir a novela, né? Eu sei. Eu tô sentindo. Tranquilo, professor. Tranquilo, tá assistindo a novela? Eu sabia disso. Ah, eu sabia. Não, mas essa novela é boa, né? Pantanal. Eu não sei. Ah, é a Pantanal? Acho que nem é Pantanal que tá passando agora. Pantanal acho que é só depois das 9. Eu Não sei. tô assistindo novela, viu? Mas É. tranquilo sobre a matéria, professor, sobre o conteúdo hoje. Essa é a matéria, por isso que eu gosto dela no finzinho do curso. Ela é densa, né? Porque é muita norma. É É, norma em cima de norma. eu só E tô se pensando você... na prova. É norma em cima de norma. Isso. Não tem muito como fugir dessas normas, gente. A perícia, ela é muito... Perícia e auditoria, ela é muito baseada em norma. A auditoria, ela tem um ponto positivo ainda em relação à perícia. Existe um processo de padronização dos papéis de trabalho maior. Que a auditoria não existe uma... existem vários escopos de auditoria, existem, mas não é um número tão significativo, não é uma coisa tão variada quanto a perícia contábil, né? Então, fazer auditoria em balanço é algo que se tornou padrão, então existem papéis de trabalho
padronizados para isso. Perícia não, esse é o problema. Então tá, gente. Lembrem-se, tem questão de frequência para vocês responderem. E a gente se encontra, então, terça que vem, né? Isso? Isso aí, se Deus quiser. Isso aí, professor. Então tá bom. Então até terça, gente. Bom descanso para vocês, bom fim de semana. E não esqueçam de levar casos para preencher o imposto de renda. Tá bom? Beleza, professor, obrigada. Nada, Beleza, gente. professor. Então tá. Boa Obrigada, noite. boa noite. Boa noite, professor. Bom fim de semana e até terça. Boa noite, Maria. Boa noite, professor. Boa noite, Boa Nixon. noite, professor. Boa noite, Cláudio. Posso falar com você? Depende de quanto que eu ganho nisso. Ah, professor. Eu tô interrompendo a gravação aqui.